bom dia! Pode chegar, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 8 horas e 36 minutos pelo horário de Brasília. Vamos juntos começar esse dia bem informados? Hoje temos prestação de serviço, notícias sobre política, economia, saúde. O jornal está recheado. Vamos aos destaques. Justiça libera R$1,5 milhão para o pagamento de atrasados para os beneficiários do INSS. O Banco Central deve decidir hoje o futuro da taxa Selic, a taxa básica de juros. O Brasil registra 8ª morte por varíola dos macacos. Nos destaques internacionais, Biden adverte a Rússia que ataque nuclear seria um erro terrivelmente grave. Tudo isso a partir de agora. A Justiça liberou R$1,5 milhão em pagamentos atrasados para os beneficiários do INSS. O valor corresponde à revisão de aposentadorias, auxílios-doença e pensões. Vamos conferir. O Conselho da Justiça Federal liberou R$1,5 milhão em atrasados para beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social que conseguiram a concessão ou revisão do benefício na Justiça. O dinheiro veio por meio de ações previdenciárias e assistenciais, como revisão de valores de aposentadorias, auxílios-doença, pensões e outros benefícios de mais de 81.600 processos destinados a quase 106 mil pessoas. Para receber o pagamento, o processo precisa ter sido finalizado, sem possibilidades de recursos do INSS, o chamado trânsito em julgado. É preciso ainda que a Justiça tenha concedido a ordem de pagamento, a requisição ou a autuação do processo. O pagamento deve ser feito de acordo com o cronograma dos tribunais regionais federais. A informação do dia em que as contas vão ser efetivamente liberadas para saque deve ser buscada na consulta de requisição de pequeno valor, disponível na página do tribunal responsável. E vamos falar agora de eleições. Os prefeitos e governadores não poderão diminuir a frota de ônibus no domingo de eleição, nesse dia 30. A medida foi aprovada ontem à noite pelo Tribunal Superior Eleitoral. Todas as capitais brasileiras, incluindo o Distrito Federal, já haviam anunciado que vão sim liberar as catracas para os passageiros. Apenas Rio Branco, no Acre, terá tarifa zero somente na viagem de volta e para quem apresentar o comprovante de votação. E o voto no Brasil é obrigatório, portanto, quem está apto a votar, mas não comparecer às urnas e nem apresentar uma justificativa para essa ausência, tem que pagar multa. Caso contrário, o eleitor pode ter alguns problemas lá na frente. A repórter Maria Clara Leite vai contar pra gente que problemas são esses. A multa para quem não vota nem justifica o não comparecimento às urnas é de R$ 3,51. Só que muito pior do que a multa são as consequências sofridas por quem não regulariza a situação do título. Olha só, depois de 3 eleições sem votar, sem justificar e sem pagar a multa, o cidadão tem o título cancelado e é impedido de obter passaporte ou carteira de identidade, não pode receber salários de empregos públicos e é proibido até de obter alguns tipos de empréstimos. Então é muito importante quitar a dívida. Para isso, primeiro é preciso entrar no site tse.jus.br/eleitor e rolar a página para baixo, onde é encontrada a opção quitação de multas. Nesse link aí há todas as informações que a pessoa precisa saber. E lá embaixo, na mesma tela, estão os campos que precisam ser preenchidos para a consulta de débitos. Ao preencher esses dados, o eleitor acessa a página onde vai emitir uma guia de recolhimento da União para então efetuar o pagamento da multa via boleto no Banco do Brasil, por Pix na própria conta bancária virtual ou por cartão de crédito via Mercado Pago ou PicPay. Bem, agora a gente tem o segundo turno das eleições neste domingo e para não ter que pagar essa multa, é importante justificar a ausência caso não possa comparecer às urnas nessa data. Portanto, lá no mesmo site, no tse.jus.br/eleitor, existe a opção Justificativa Eleitoral, onde é possível imprimir o formulário a ser preenchido e entregue nas mesas receptoras de votos ou de justificativas nos locais divulgados pelos tribunais regionais eleitorais e pelos cartórios eleitorais, que podem ser consultados nessa mesma página. Lembrando que a obrigatoriedade do voto vale para quem tem entre 18 e 59 anos. Já para quem é menor de idade ou para quem tem 60 anos ou mais, o voto é facultativo.
Informações importantíssimas que a Maria Clara passou agora para a gente. E agora a gente fala sobre a ação que resultou na prisão do ex-presidente do PTB, Roberto Jefferson, neste domingo. A Polícia Federal confiscou em um auto de busca e apreensão um verdadeiro arsenal de guerra em sua residência em Comendador Levi Gasparian, no estado do Rio de Janeiro, onde ele guardava mais de 7.000 cartuchos de munição compatíveis com armas como pistolas e fuzis. Na ação também foram apreendidos itens como o passaporte e o aparelho celular de Roberto Jefferson. Do lado de fora da residência foram coletados 24 fragmentos de granada que estavam espalhados na rua. O auto de apreensão indica que esses fragmentos são provenientes dos artefatos arremessados por Roberto Jefferson contra os policiais. O ex-deputado federal passou a primeira noite no complexo penitenciário de Jericinó, em Bangu, na zona oeste do Rio, após a prisão no domingo. De lá, ele foi transferido para o presídio de Benfica, na zona norte, e horas depois chegou ao presídio Pedrolino Werling, conhecido como Bangu 8. No depoimento prestado à Polícia Federal, o ex-deputado afirmou que não teve, em nenhum momento, a intenção de matar os policiais federais. Mas os laudos e os depoimentos dos agentes feridos por ele mostram um outro cenário. Um agente ficou com um estilhaço de granada no quadril e um delegado disse ter ficado com 2 fragmentos no crânio. E de acordo com o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, as exportações do Brasil no mercado norte-americano deram um salto. De janeiro a agosto deste ano, o país foi responsável por 16% de toda a carne bovina que os Estados Unidos importaram. No mesmo período do ano passado, esse percentual ficou em 6%, para a gente ter uma ideia. O Brasil tomou o espaço da Austrália e da Nova Zelândia e foi o principal país fora da América do Norte como fornecedor para os Estados Unidos. Canadá e México lideram as vendas. E falando de economia, o mercado financeiro acredita que hoje, na penúltima reunião do ano, o Copom deve manter a taxa de juro básico estável. O Banco Central subiu os juros entre março de 2021 e setembro deste ano para conter a inflação. O Comitê de Política Monetária do Banco Central se reúne nesta quarta-feira para decidir sobre a variação da taxa Selic. A estimativa dos economistas do mercado financeiro é que a taxa básica de juros fique estável em 13,75% ao ano. A decisão deve ser anunciada no início da noite. Em pesquisa com mais de 100 bancos na semana passada, a avaliação dos analistas foi que a taxa Selic deve permanecer nesse patamar até junho de 2023. A previsão é que só então caia meio ponto percentual para 13,25% ao ano. Para o fim do ano que vem, a projeção é de juros em 11,25%. Desde o ano passado, o Banco Central subiu os juros 12 vezes e avançou 11,75 pontos percentuais, o maior e mais longo ciclo de alta em 23 anos. O objetivo do ciclo da alta dos juros, segundo o BC, foi conter as pressões inflacionárias decorrentes da pandemia da Covid. A possível interrupção da alta dos juros acontece em um cenário de desaceleração da inflação, influenciada pelos preços dos combustíveis que caíram, com cortes de impostos sobre os itens essenciais. Agora a gente fala do tempo. Olha só, um forte temporal atingiu o município de Cordeiro, na região serrana do Rio de Janeiro, ontem à tarde. A chuva, que veio acompanhada de fortes ventos e granizo, deixou alguns pontos da cidade totalmente inacessíveis. Imagens impressionantes publicadas nas redes por moradores mostram as ruas completamente cobertas por gelo, como se tivesse de fato nevado por ali, como vocês estão vendo. Vários bairros registraram alagamentos e diversas casas ficaram destruídas por conta das chuvas. Até mesmo o gabinete da prefeitura da cidade ficou alagado. De acordo com a Defesa Civil Municipal, em apenas 40 minutos foram registrados quase 50 milímetros de chuva. A prefeitura informou que, apesar dos transtornos, não houve vítima. A Defesa Civil e outros órgãos seguem prestando assistência para os moradores. E esses temporais têm sido provocados por uma frente fria que está passando pelo oceano, próximo à divisa do Rio de Janeiro com o Espírito Santo. Algumas cidades do centro-sul do país, litoral da Bahia e partes do norte devem continuar sendo atingidas por essa frente fria, que não diminui tanto as temperaturas, mas aumenta a umidade, provocando então esses temporais. A gente confere agora a previsão do tempo para hoje em algumas cidades aqui do Brasil.
A gente continua falando da cidade de Cordeiro. Hoje o tempo por lá deve melhorar bastante. Poucas nuvens carregadas ainda permanecem na região e o sol deve predominar na maior parte do dia, com máxima de 26 graus. Em Salvador, capital da Bahia, o tempo deve ficar bem instável hoje. As temperaturas devem aumentar um pouco ao longo do dia e a máxima pode chegar aos 29 graus. Mas atenção! Tem previsão de chuva volumosa hoje na cidade, que pode chegar durante a tarde. Já em São Paulo, o tempo vai ficar firme durante todo o dia. Vamos juntos dar uma olhada em como está o céu aqui na cidade. Fazia tempo que a gente não viu uma imagem como essa, não é? Céu azulzinho, não vemos nenhuma nuvem por aqui. Vai fazer calorão, agora faz 18 graus e a máxima pode chegar aos 29 graus. Veja a seguir. Brasil registra 8ª morte por varíola dos macacos. E ainda, Biden adverte a Rússia que ataque nuclear seria um erro terrivelmente grave. Nós voltamos já. Seja bem-vindo mais uma vez, já estamos de volta ao vivo, agora 8 horas e 51 minutos pelo horário de Brasília e voltamos para falar sobre saúde. O Brasil registrou nesta terça-feira a 8ª morte por varíola dos macacos. O óbito foi confirmado em Minas Gerais. Vamos conferir os detalhes. O caso foi notificado em Minas Gerais. Trata-se de um homem de 33 anos com comorbidade residente em Divinópolis. Ele estava internado em Belo Horizonte e morreu no sábado. De acordo com a Secretaria de Saúde de Minas Gerais, há a suspeita de um 4º óbito por varíola dos macacos, ainda em investigação no estado. A varíola dos macacos, também conhecida como monkeypox, foi incluída em setembro na Lista Nacional de Notificação Compulsória de Doença nos serviços de saúde públicos e privados em todo o Brasil. De acordo com o Ministério da Saúde, testes podem ser feitos em 31 laboratórios de referência, sendo que 27 são laboratórios centrais de saúde pública dos estados. Até o momento, o país registra mais de 9.000 casos confirmados da doença. E agora vamos de destaque internacional. O presidente americano Joe Biden alertou a Rússia para não usar armas nucleares na guerra contra a Ucrânia, indicando que uma escalada desse tipo seria um erro grave. Os Estados Unidos e seus aliados suspeitam que a Rússia poderia usar uma bomba suja em um ataque de bandeira falsa, possivelmente para justificar o uso de armas nucleares convencionais por parte de Moscou, já que se encontra em desvantagem no leste e no sul da Ucrânia. A Rússia estaria cometendo um erro incrivelmente sério se usasse uma arma nuclear tática. Não estou garantindo que seja uma operação de bandeira falsa ainda. Não sabemos, mas seria um erro sério. O secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, Jens Stoltenberg, disse que a Rússia não deve escalar o conflito na Ucrânia com afirmações de que Kiev planeja detonar uma bomba suja em seu próprio território para culpar Moscou. A Rússia acusa a Ucrânia de querer detonar uma bomba radioativa em seu próprio país. Em sua forma mais básica, uma bomba suja é uma arma convencional mesclada com materiais radioativos, biológicos ou químicos, que se espalham com a explosão. Um tremor de magnitude 6,4 atingiu o norte das Filipinas, causando destruição em diversas regiões. O tremor de magnitude 6,4 atingiu o norte das Filipinas nesta terça-feira. O terremoto ocorreu perto da cidade de Dolores. Pacientes de um hospital tiveram de ser retirados e levados para a rua. O terremoto ocorreu a uma profundidade de 15,2 quilômetros e foi sentido até na capital Manila. A Defesa Civil da província de Abra, onde Dolores está localizada, informou que não houve relatos imediatos de vítimas, mas a extensão dos danos só será conhecida nesta quarta-feira. Agora a gente atualiza a situação em Bangladesh após a passagem do ciclone Sitrang. Pelo menos 24 pessoas morreram e 8 estão desaparecidas. Muitas vítimas morreram na queda de árvores e 2 no naufrágio de um barco no rio Jamuna. Segundo os bombeiros, 8 pessoas estão desaparecidas no Golfo de Bengala.
Os desaparecidos estavam a bordo de um barco de dragagem que virou durante a tempestade. O ciclone atingiu a ilha de Bola na noite de segunda-feira, antes de ser rebaixado para depressão na manhã de terça-feira. Na região de Barissal, a mais afetada, as fortes chuvas e os ventos destruíram uma grande área de plantação. No sul e sudeste do país, as escolas permanecem fechadas. E mudando completamente de assunto, faltam 25 dias para a Copa do Mundo. Está chegando. Chegou a hora do Boletim Esquenta Catar 2022 com Leonardo Félix. Hoje ele fala pra gente do primeiro Mundial que foi transmitido ao vivo em cores pela televisão. Recordar é viver. Olá pessoal, este é o Esquenta Catar 2022 que traz informações da Copa do Mundo aqui na nossa programação. Hoje vamos falar de uma curiosidade da Copa de 70, realizada no México. Você sabia que este Mundial foi o primeiro a ser televisionado? De forma inédita, o torneio foi transmitido pela TV ao vivo, via satélite e em cores. O Campeonato Mundial de Futebol foi um marco na história da televisão brasileira. 54 milhões de pessoas aqui no Brasil puderam acompanhar as partidas. Desde 1938 na França até 1966 na Inglaterra, era o rádio que mobilizava multidões na cobertura do evento. A partir de 1970, a televisão caiu no gosto popular. Mas como a maioria dos brasileiros não tinha aparelhos com essa tecnologia em cores, poucos usufruíram da modernidade. A Embratel programou diversas demonstrações, exibindo jogos em cinemas e outros locais públicos no Rio de Janeiro, em São Paulo e em Brasília. É isso aí, faltam 25 dias para a Copa do Mundo Catar 2022. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Às 10 horas, Patrícia Velenic chega com mais informações para você. Uma ótima quarta-feira e até mais.